Bom dia! Parecia ser apenas mais um dia. Bom dia! Estava cansado. Bom dia, vocês que estão chegando aí. Escuta essa canção aqui da Mídia Lima, que tem a ver tudo com os nossos dias difíceis. Mas Ele não nos prova além das nossas forças. Ele não nos chama para aquilo que a gente não vai suportar. Ele chama na nossa incapacitação, porque na nossa fraqueza Ele sempre se aperfeiçoa em nós. Então nessa manhã vamos estar aqui com os meus pais. Eles vão estar ministrando, a minha mãe vai estar ministrando. Bom dia, querida Jen. Bom dia, Denise. Olha, eu acho que essa canção foi feita num dia muito difícil, né? Porque tem dias que a gente fica, meu Deus, será que a gente vai sobreviver? Meu Deus, será que realmente tu me chamou para essa obra? Será que realmente tu tem um plano na minha vida? Quantas vezes eu e você já perguntou se realmente o Senhor tinha nos chamado? Porque a gente se vê na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, mas o Senhor nos vê muito mais além das nossas fraquezas. O Senhor vê muito mais além das nossas incapacidades. Estou esperando minha mãe chegar no live. Envia para os seus amigos essa live. Envia para os seus amigos a paz do Senhor, essa live. Olha, deixa aí que eu vou abrir. Antes da live acabar, eu vou abrir para as perguntas. Eu tenho certeza que pessoas que têm chamado da parte do Senhor, as pessoas que Deus tem confiado um ministério, que tem confiado uma obra muito grande, com certeza. Estou esperando a minha mãe chegar aqui. Olha, ela já chegou já. Eu vou dar um tempinho aí. Mãe, já vou te mandar o convite, tá? Então, olha, você fica aí preparado, que se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Não é hora de você parar, não é hora de você retroceder. Sabe esse aviãozinho que tem aí embaixo, que parece um aviãozinho de papel? Envia para os seus amigos essa live agora com o pastor Gilvan e com a irmã Inaura. Já vou chamar ela aqui. Mãe, já mandei o convite. Olha, bom dia, queridos. Bom dia, filha querida, linda. A paz do Senhor. Estou aqui já falando com as pessoas. Tem um avião aí embaixo e eu queria falar para os meus amigos que estão aí, os amigos dos meus pais que estão aí nessa live. Ele vai falar o preço de uma chamada e eu coloquei essa da Mídia Lima aqui, mas eu vou deixar ele bem à vontade para ministrar aquilo que o Senhor falou ao coração dele, porque eu tenho certeza que muitas pessoas nessa manhã vão ser edificadas por essa palavra. E eu coloquei essa canção da Mídia Lima. Quem mandou você parar? Quem mandou você largar? Quem mandou você parar? E eu sei que em meio ao nosso chamado, em meio àquilo que o Senhor tem nos convocado para fazer, tem dias que a gente quer parar, tem dias que a gente quer lançar a rede e jogar ela para o lado, mas eu tenho certeza que uma pessoa como meu pai e minha mãe, há mais de meio centenário servindo, metade de um centenário servindo ao Senhor, eles venceram esses momentos que muitas vezes a gente quer parar, quer retroceder, quer achar que a gente... Sabe por quê? Porque nós olhamos a nossa capacidade. Nós olhamos para nós e falamos assim, nós não vamos conseguir porque nós olhamos a nossa incapacidade. Mas Deus não chama aqueles que são capazes. Deus chama os incapacitados, eu e você. Deus chama os cansados. Ele aperfeiçoa em nós, nos dias da nossa fraqueza, nos dias que a gente está querendo chutar o pau da barraca. Então, nessa manhã, nós vamos estar aqui, né, ministrando a palavra do Senhor com meu pai. E eu quero falar primeiro, né, vou colocar uma canção aqui.
E eu quero falar para vocês, olha, eu quero que minha mãe dê uma saudação aí aos ouvintes. E logo mais o meu pai vai estar ministrando a palavra. A paz do Senhor, maninha! A benção! Deus abençoe, minha filha. Paz do Senhor. Um abraço para minhas amigas aí, para minhas filhas queridas, para as meninas que me chamam de manhã, todas que me chamam, suas ovelhinhas me chamam de manhã. Um beijão e um abraço para todas. Amém. Maninha é uma pessoa que ela só não nasceu na igreja, a mãe dela só não teve ela na igreja porque ela não tinha maternidade, né, mãe? Como a senhora costuma falar, né? Mas nessa manhã, é um referencial. A minha mãe é um referencial para essa geração de mulheres que estão se levantando agora. O Salozinho tá aí na live, manda um oi para ele aí. O Saló tá aí na live. Oi, Salozinho, meu sobrinho querido, meu pastor amado. E, Oh, glória! e Essa minha mãe. Essa família tem muitos pastores. Glória a Deus por isso. Amém. Beijo, meu lindo sobrinho. Deus abençoe. Amém. Então, vocês sabem, né? Minha mãe é um referencial para as mulheres que estão se levantando agora, que vem ao longo de uma trajetória entregado sem reserva a sua vida ao servir da obra do Senhor. Então, eu quero, né, nessa manhã, honrar sua vida, manhã, pelo seu serviço à obra do Senhor, pelo seu sim à obra do Senhor. E através da sua vida, muitas pessoas foram edificadas, né? Você é uma pessoa que tem me forjado, que tem me encorajado a cada dia. E ao lado do meu pai, construindo um legado. E tem impactado todo mundo, né? Então, nessa manhã, nós temos 1 hora, né? O Instagram nos dá 1 hora de live. E eu queria falar para vocês. Vocês conhecem. Tem pessoas, pai, que não sabem que eu sou tua filha. Não acredito que você é filha do pastor Gilvan. Eu não acredito que você é filha do pastor Gilvan. Se você olhar direitinho como eu prego, você vai saber. Você vai saber que eu sou filha do pastor Gilvan. E da irmã Enaura também. E da irmã Enaura também. Então, assim, você é uma pessoa que me encorajou a minha vida inteira, né? A seguir a palavra do Senhor, a ser temente ao Senhor. E muitas pessoas, pai, eu vou abrir 10 minutinhos no final da live, com papel na mão, para anotar as perguntas para o senhor e manhã responder. Muita gente já me mandou mensagem, tá bom? Então, gente, tá aí meu pai, ele vai se apresentar, né? As pessoas que estão aí chegando agora. Envie essa live para os seus amigos no Instagram, tá? E vamos aí se edificar. Pode falar, pai. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E quero dizer que é uma satisfação, né? Pela primeira vez participar de uma live feita pela minha filha, a pastora Cristiane Rodrigues Fidelis. E como ela falou esta manhã, eu vou trazer uma palavra breve para aqueles que estão assistindo, participando desta live. E a palavra é sobre o preço da chamada. E como não poderia deixar de ser, eu vou ler um texto da palavra de Deus como base para esse tema. O texto está em Hebreus, capítulo 5, e o versículo 4. E diz assim: E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Como nós estamos vendo no texto, né? É uma honra ser chamado por Deus. Eu estava meditando nisso e me veio à mente que quando uma pessoa, um político, né, eleito, ele forma o seu ministério e aquelas pessoas que são chamadas para fazer parte do seu ministério, elas se sentem muito honradas, com certeza. E se uma pessoa se sente honrada, se chamada pelo homem para participar de um governo terreno, imagine aquele que é chamado por Deus para participar, né, de um trabalho, de um reino espiritual.
porque o reino ou o governo humano, ele tem os seus limites, ele termina, mas o reino de Deus, ele é eterno. Então, é um privilégio muito grande. Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Vejam que, na primeira parte deste texto que eu citei agora, há um privilégio. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi. Quer dizer, não somos nós que escolhemos o ministério. Nós desejamos. Paulo diz assim: se alguém deseja, almeja o episcopado, o ministério, excelente obra almeja. Mas nem todos que almejam, nem todos que desejam, são chamados por Deus. Deus, ele chama pessoas para a sua obra. São chamados por ele, são separados por ele e são enviados por ele para fazer esta grande obra. A Bíblia diz que lá em Antioquia, os cristãos se reuniram, né, estavam lá Paulo, Barnabé, Ágabo e tantos outros. E o Espírito Santo disse: separai a mim, a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, a chamada, ela vem de Deus. E é algo muito precioso, muito importante. Eu me lembro que, uma certa ocasião, eu estava viajando, ia para o Rio de Janeiro, pegar um congresso, e eu sempre gostei de me vestir bem. Naquela manhã, dentro daquele avião, eu estava de blazer, gravata, e uma calça cinza, me lembro, um blazer azul marinho, e eu estava na poltrona do corredor. Na poltrona do meio e da janela estavam dois rapazes. E eu observei que eles, de vez em quando, olhavam para mim e cochichavam com o outro. De repente, o que estava na poltrona do meio olhou para mim e perguntou: o senhor é político? Eu disse: Deus me livre. Aí ele perguntou: mas o senhor não é deputado? Eu digo: não. O senhor é um senador? Eu disse: também não. O senhor é um governador? Não. O senhor é um ministro de Estado? Não. Você está me diminuindo. Eu sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que para mim é a maior posição que uma pessoa pode ocupar, exercer aqui na terra. É ser um obreiro do Senhor. O Senhor chama não os capacitados, mas Deus capacita aqueles a quem chama. Deus chama as coisas pequenas para confundir as grandes, as fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias. Então, é um privilégio ser chamado por Deus. E por ser um privilégio, implica também em responsabilidade. O ministério, ele é glorioso, ele é tão glorioso que os anjos anelaram por ele. Os anjos gostariam de estar pregando o evangelho em nosso lugar, mas Deus preferiu confiar a nós, seres humanos, limitados, cheios de defeitos, de falhas. Por quê? Porque como é que os anjos iam falar sobre o novo nascimento se eles não passaram por essa experiência? Então, é um privilégio, porém, tem o seu preço. E qual é o preço da chamada? Em primeiro lugar, é renúncia. Deus, quando chama, sempre chama uma pessoa que tem algo a renunciar. Deus não chama desocupados para a sua obra. Não. Preguiçoso, não. Deus sempre chama alguém que está ocupado, alguém que está trabalhando em outro setor. Deus sempre chama alguém que tem algo a renunciar. Nós vemos o caso de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, sendo já grande, renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, Moisés renunciou o quê? O palácio, o conforto, o luxo, para sofrer com o povo de Deus através do deserto do Sinai, na caminhada para Canaã. No entanto, ele viu coisas extraordinárias que ele jamais viria no palácio de Faraó. É assim, quem renuncia a alguma coisa por Deus, a recompensa é grande. Jesus disse: aquele que deixar pai, mãe,
irmãos e irmãs, por minha causa, receberá 100 vezes mais aqui nesta vida e no porvir a vida eterna. Moisés, lá no palácio de Faraó, via a face da filha de Faraó, que o adotou como filho, via a face de Faraó, mas no deserto ele viu a manifestação da glória de Deus. Oh, aleluia! Através dos grandes milagres que Deus realizou, como a passagem pelo Mar Vermelho, como tirar água da rocha, que até hoje a tecnologia, com todo o seu avanço, não consegue fazer. Deus mandar o maná que descia do céu. Moisés viu Deus transformar águas amargas em águas doces, lá em Mara. Ele viu muitas coisas maravilhosas, porque ele renunciou tudo para atender a chamada de Deus, porque a chamada de Deus, ela é irreversível. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, isto é, Deus não volta atrás. Uma pessoa chamada por Deus para o ministério, ela pode ganhar muito dinheiro na sua profissão, pode ter tudo na vida, mas jamais se sentirá realizada a não ser no ministério. Agora, é preciso renúncia. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas não foi somente Moisés. Nós temos o exemplo dos primeiros discípulos de Jesus, né? Pescadores como Pedro, Tiago, João. Eles estavam na beira-mar, lavando as suas redes. Jesus passou e os chamou e disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, o que eles fizeram? Renunciar à sua profissão, atendendo a chamada do mestre. A mesma coisa aconteceu com Mateus, que era cobrador de impostos. Ele estava na coletoria e Jesus disse, vem e segue. Ele levantou-se, renunciou ao seu emprego, que sem dúvida ganhava bem, para atender a chamada do Senhor. Paulo também fez a mesma coisa. Paulo era aquele homem importante, fazia parte da cúpula religiosa daquela época, mas ele disse que para mim era ganho, eu reputei como perda para ganhar Cristo. Ele disse que considerou até como esterco, né? E a grandeza do ministério é tamanha que Paulo disse, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. Mas Paulo, ele teve que renunciar à sua posição social, sua posição religiosa, Aleluia. naqueles dias, e fez a obra que fez, né? Foi escolhido por Deus, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse a Ananias, quando mandou Ananias ir na rua chamada direita, onde ele iria encontrar um homem chamado Saulo, que estava orando, e Ananias respondeu, Senhor, há muito temos ouvido falar acerca deste homem, que persegue os teus servos em Jerusalém, e para cá ele veio com a finalidade de pegar os teus servos e levá-los presos para Jerusalém. Mas o que foi que disse Jesus? Este é um vaso escolhido por mim. Oh, aleluia. Escolhido para quê? Para o ministério, para levar o meu nome às autoridades de Israel. E Paulo foi aquele homem que o Senhor chamou, né, para escrever a teologia neotestamentária. Né? Foi um vaso, um instrumento nas mãos de Deus, um apologista, um defensor da fé evangélica. Mas ele teve que renunciar. Ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a chamada, ela requer renúncia. Quem não tiver espírito de renúncia, o Senhor não vai chamar. Eu vou falar agora de uma experiência minha. Meu sonho, quando eu era criança, era ser um jogador profissional de futebol. E como eu era católico, eu fiz até uma promessa, né? Para pedir aquela imagem que eu adorava, né? Não era crente, e para que eu fosse um jogador profissional de futebol. E aconteceu, com 16 anos, perto de completar 17, eu me tornei um profissional de futebol. Inclusive, quem assinou meu primeiro contrato
foi minha mãe, porque eu era de menor. E aí eu fui galgando os degraus, né, da fama, vamos dizer assim. E eu cheguei ao auge quando eu estava no Esporte Clube do Recife, né? E ganhando um bom salário, né? Vivendo uma vida de conforto. E Jesus me salvou. E Jesus, além de me salvar, ele me chamou. Porque, às vezes, eu converso com algumas pessoas e elas falam, oh, pastor, tem tanto jogador de futebol que é evangélico, né? Que diz que é crente. E o senhor largou o futebol. Por que largou se o senhor poderia ser crente jogando futebol? Eu falei, porque comigo aconteceu diferente. Jesus não somente me salvou, mas me chamou. E eu relutei bastante, porque eu era ainda um novo convertido, né? E como é que eu iria largar aquilo que era o meu sonho de infância, quando eu estava no auge? Mas eu atendi o chamado do Senhor. Eu disse, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me coloquei à disposição do Senhor. Então, eu renunciei à minha profissão, renunciei um salário muito bom que eu tinha naquela época, renunciei tudo para servir ao Senhor. Então, é o preço da chamada. Tem que renunciar. Para servir ao Senhor, tem que ter o espírito de renúncia. Porque Jesus, ele nos deu o maior exemplo. Jesus renunciou o esplendor da sua glória. Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Jesus foi o primeiro missionário que veio a este mundo. Mas ele renunciou. Agora, quando a gente renuncia, minha filha, e é vocês que estão me ouvindo, Deus nos recompensa. Nunca ninguém renunciou a alguma coisa pelo Senhor para não ter recompensa. Jesus renunciou tudo. Aí o que é que diz a Bíblia lá em Filipenses? Que Deus, o Pai, o elevou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, você que está me ouvindo, se você tem uma chamada, então saiba disso. O preço é renúncia. Se você não está disposto a renunciar àquilo que o Senhor exige, porque Deus, ele não pede, Deus é soberano, ele manda. Então, quem não está disposto a renunciar, nunca vai estar no ministério, porque o ministério é lugar de renúncia, renúncia, renúncia. E, em segundo lugar, o preço da chamada é obediência. A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Porque se não obedecer, não vai conseguir nada. Nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 28, 14 versículos. Todos eles falam em promessa, em bênçãos de Deus. Mas para quem? Para quem obedecer. Aleluia. Abraão foi chamado, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela. Deus não estava lhe mostrando o lugar para onde ele ia. Deus falou no futuro. E eu te mostrarei. Deus não estava mostrando no presente. E ele obedeceu. Mas sabe o que aconteceu? Lá em Gênesis capítulo 24, diz a Bíblia assim: era Abraão avançado em idade e Deus o havia abençoado em tudo. Glória a Deus. Ele abençoou Abraão espiritualmente, lhe deu uma fé inabalável. Abraão, o pai da fé. Deus abençoou Abraão materialmente. Abraão foi um homem próspero. Eu costumo dizer que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, com a mão na frente e outra atrás. Verdade. Mas a bênção de Deus foi tão grande sobre a sua vida que até o seu sobrinho Ló, que o acompanhou, também foi abençoado. Porque quando nós obedecemos, nós somos abençoados. E outros também são abençoados. Verdade. Por nossa causa. Aí a Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em tudo, como eu já disse, espiritualmente, materialmente e fisicamente. Abraão morreu velho e farto de dia. Por quê?
ele obedeceu à chamada. Paulo, ele disse perante o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu não fui desobediente à chamada de Deus na minha vida. E o que aconteceu com Paulo? Paulo teve experiências profundas com o Senhor. Aleluia. Ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou no espírito, ele esteve no terceiro céu. E viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quer dizer, ele obedeceu, Deus abençoou. E aqueles que obedecem, ou seja, aqueles que aceitam a chamada de Deus, estão dispostos a fazer a vontade de Deus, com certeza vão ser abençoados. A obediência é a raiz de todas as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa. Deus não abençoa quem desobedece. Agora, a pessoa tem que obedecer a chamada e dentro dessa chamada, ele tem que obedecer a palavra de Deus e ele tem também que obedecer os pastores, aqueles que estão na liderança do trabalho. Ele não pode dizer que ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, não. Ele tem que se submeter, obedecer à liderança da igreja, respeitar os seus pastores, porque Deus chama, mas quem envia, quem consagra, é a igreja. É a igreja que faz aquele trabalho, Geralmente, quando há uma conversão, são separados obreiros, E é a igreja quem consagra a pessoa, A chamada é de Deus, mas é a igreja, através dos seus líderes. Então, os que são chamados, têm que serem obedientes, submissos a Deus e também aos seus líderes. Não pode ser um rebelde. Muitas pessoas que acabam no ministério porque começa muito bem, muito humilde, muito obediente, respeitando os seus líderes e depois se levanta, os olhos crescem, vem a soberba, como aconteceu com Lúcifer, que foi criado por Deus, querubim ungido, e depois ele queria colocar o seu trono acima do de Deus. Tem gente assim, que é chamado para o ministério, aí Deus vai abençoando, aí ele acha que sabe mais do que o seu líder, que o seu líder está velho, que o seu líder é gagá, que o seu líder não sabe de nada, que o seu líder não é preparado, e aí quer tomar o lugar do líder. Aí se arrebenta. Aí acaba o seu ministério. A Bíblia diz que nós devemos ser submissos. A Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores, que são eles que velam pelas nossas almas. Então, a chamada tem esse preço. Renúncia e obediência. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você tem uma chamada de Deus, espere, tenha calma. O seu dia, a sua hora vai chegar. Não se apresse. Se você tem uma chamada, vai chegar o dia que Deus vai falar com aquelas pessoas que vão reconhecer a sua chamada. Porque tem muitos que têm pressa, não aguarda e vão para qualquer lugar, um se consagra até a eles mesmos, mas espere com paciência no Senhor, porque se Deus tem realmente chamado, ele vai revelar para as pessoas que são seus líderes e você vai ser bem-sucedido no seu ministério. A chamada tem também como preço o desprendimento, Como eu já citei aqui no caso de Isaías, A voluntariedade. Quando Deus perguntou a quem enviaremos e quem há de por nós, Isaías se mostrou voluntário, disponível e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque tem gente que Deus chama e ela fica resistindo à chamada. Mas se você tem uma chamada, entregue-se a Deus. E diga como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus vai te abençoar, e Deus vai te levantar na terra com grande poder, e tu vai ser como Abraão. Foi que Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção. Aleluia. Amém? Aleluias. E o mais interessante, pai, é que
não, que quando a gente é chamado, a gente nunca vai pensar na recompensa. Mas ela vai vir como um favor do Senhor nas nossas vidas. A recompensa sempre virá sobre as nossas vidas. Mas quando a chamada está ardendo no nosso coração, é um desprendimento tão grande. É como se a gente estivesse se encontrando com Deus de uma forma diferente, né? Samuel estava dentro da casa do sacerdote sendo preparado para o seu chamado, né? Aí ele escutou a voz, uma voz que o chamava, né? Aí ele despertou, achou que era o sacerdote que estava chamando ele. E aí o sacerdote disse, não sou eu que estou te chamando, vai dormir, Samuel. Né? Porque todo chamado tem um tempo de preparação. E a voz do Senhor, você não tem como confundir a voz do Senhor. Então, quando Deus tem uma chamada nas nossas vidas, a voz dele, ela nunca será confundida, jamais. Samuel estava sendo preparado para uma chamada, para algo grande, né? Que Deus tinha determinado para a vida dele. O começo da sua vida começou sendo uma renúncia. Né? A sua mãe entregou, né, para ele ser criado dentro do templo do Senhor, dentro da casa do Senhor, né, como um favor que ela tinha recebido. Né? Então, Samuel não podia errar, não podia confundir a voz do Senhor. Né? Porque ele ia ser porta-voz da voz do Senhor na terra. Então, assim, o sacerdote ali chega, você me chamou? Não, eu não te chamei. Aí o sacerdote teve o discernimento, né? Porque ele estava sendo forjado por alguém. Samuel estava sendo preparado por alguém. E aí disse assim, olha, vai lá e quando essa voz te chamar, você vai dizer, eis-me aqui. Então, assim... Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Então, assim, a voz do Senhor, ela não tem como nós nos confundirmos. Quando nós temos a convicção que Ele nos chamou, que Ele nos separou e que nós estamos sendo forjados, que nós estamos sendo preparados para algo que Ele mesmo está preparando, que Ele mesmo nos separou, a sua voz, ela é inconfundível. Então, quem foi Samuel? Samuel foi alguém que viveu uma vida de renúncia desde sempre. Então, o tiro dele tinha que ser certeiro, pai. O tiro de Samuel tinha que ser certeiro. Ele não podia confundir a voz de Deus que o chamava. Então, deixa eu falar uma coisa para você que está me escutando. Não podemos confundir a voz que nos chama. A voz que nos chama é a voz que nos levanta. A voz que nos chama é a voz que nos encoraja. A voz que nos chama é a voz que nos posiciona. Posiciona. Oh, aleluia. Todos esses homens que meu pai citou aí. Todos Abraão, Moisés, o apóstolo Paulo, todos esses homens que foram citados nessa live, eles tiveram que se posicionar para receber o chamado do Senhor e o tempo do Senhor vir sobre a vida dele. Então, chamada está relacionada a posicionamento. O que é que o sacerdote disse para Samuel? Fica atento. Ou seja, se posiciona, porque você não vai confundir a voz que te chama. Oh, aleluias! E outra coisa, minha filha, é que a chamada, ela tem como preço também o sacrifício. Verdade. Porque muitas pessoas pensam que o ministério é um emprego, é onde ele vai ganhar muito dinheiro, Exato. Ele vai ficar rico. Não. Eu conheço a história de 3 homens que estavam trabalhando numa obra. Aí chegou o dono da obra e perguntou ao primeiro, o que é que você está fazendo? Ele disse, eu estou aqui ganhando o pão nosso de cada dia, para mim e para minha família. Aí perguntou ao segundo, e você, o que está fazendo? Ele estava mexendo lá com cimento e areia, disse, eu estou aqui misturando areia com cimento, misturando cimento com areia. Aí perguntou ao terceiro, e você? Ele disse, eu estou fazendo uma grande obra. Meu Deus. Então é isso. O primeiro estava ganhando pão de cada dia. O segundo, misturando areia com cimento. Ele estava fazendo nada. Nada. E o terceiro, estou fazendo uma grande obra. É isso que acontece. Né? Mas para fazer essa grande obra, tem um sacrifício. A recompensa não é aqui. Você falou em recompensa, a Bíblia diz assim, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não. Não.
veio a recompensa que Paulo teve. Paulo sofreu muito, né? Ele disse até assim, eu sofro o resto das aflições de Cristo pela sua igreja. Aonde? No ministério. Paulo trabalhava fazendo tendas, quer dizer, quantos dias ele passou em dificuldade, né? Em naufrágio, sacrifício, mas ele disse assim, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que está reservada para nós no porvir. Então, a recompensa não é aqui. A coroa, Verdade. né? A aprovação é depois da batalha. É tanto É quando chegamos no céu. Verdade, pai. É tanto que o apóstolo Paulo até mandou as viúvas, as mulheres, as pessoas que sustentavam o ministério dele não mandar mais oferta, porque já estava ok. Tipo assim, ele já tinha o suficiente para sobreviver, né? Então, muitas pessoas também vê o ministério, vê a obra do Senhor como algo que é enriquecedor, né? O mundo gospel de hoje em dia, eles pensam dessa forma. E nós fomos eu fui criada através de ofertas que meu pai recebia no chamado ofertas, gente, voluntária, porque a palavra do Senhor não tem preço. São ofertas voluntárias. Eu já vi meu pai pregar em eventos para milhares de pessoas, para trilhões de pessoas, mas eu também já vi meu pai pregar em igrejas que não tem nem chão batido. Então, o ministério não é sobre multidão, o ministério não é sobre você enriquecer a sua vida. O ministério é você ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. É você cumprir aquilo que Deus te chamou para ser. Não importa o lugar, não importa o tamanho da igreja. Não importa se tem cadeira, se tem banco. Eu já vi meu pai pregar em sítios, eu já vi em lugarejos pequenos, em lugares distantes que não tem nem nada. Eu já vi a gente vê hoje, ao longo das nossas vidas, meu pai pregando em grandes conferências. Mas o que essa geração precisa aprender, pai, é que você e a minha mãe ensinou, é que não importa o lugar aonde Deus nos enviar. Eu já vi o senhor indo para a BR, já pegava avião numa semana, na outra semana ia para a BR pegar um ônibus e pregar a palavra do Senhor. Então o ministério não é sobre te elevar, é sobre elevar o reino de Deus. E a recompensa que eu quero falar para você é que não irá faltar na sua casa, não irá faltar na sua vida. Deus vai suprir. O problema é que muitas vezes a gente está tão apegado àquilo que a gente tem controle, que a gente não confia no Senhor, não confia naquilo que Ele nos proporcionou. Já pensou se Samuel tivesse duvidado que aquela voz era a voz do Senhor, pai? Já pensou se Outra coisa, minha filha, é que talvez alguém que esteja nos assistindo diga, mas eu conheço pastores que são ricos. Sim, pode ser. Pode ser, porque o nosso Deus é dono da prata e do ouro. O nosso Deus não é Deus de migalhas, não. Jesus Cristo disse, aquele que me serve, meu Pai honrará. Então, quando eu comecei no ministério, eu não era conhecido, as pessoas às vezes até falam que eu sou famoso, eu digo, não, eu sou conhecido, famoso é Jesus. Então, quando eu comecei, foi muito difícil. Eu dormi em banco de igreja, em cima de uma espuma, com um colchão. Eu almocei, né, banana no domingo. Né? A igreja não tinha nem condição de pagar para mim um almoço decente, e eu levava uma banana, 2 bananas e comia. Né? Eu dormi muito dentro dos ônibus naquela época, quando eu comecei, né? Há 52 anos passados, os ônibus não tinham toalete. Né? Você tinha uma necessidade, tinha que pedir ao motorista para parar e você descer. Né? Muitas noites dentro do ônibus, correndo risco. E aí Deus, o que é que faz? Deus diz assim, aquele que me honra, eu honrarei. E aí Deus vai abençoando. Agora, ninguém pense em ir para o ministério enriquecer. Não pense para o ministério, porque eu vejo pastores que moram bem, tem carro, tem isso, tem aquilo. Sim, Deus dá. Deus dá, porque qual é o pai que tem condição e não dá as coisas aos seus filhos? Verdade. Então, Deus, como nosso pai, e à medida em que a gente vai servindo a Ele, honrando, Ele vai nos abençoando. Né? Mas
um sacrifício. No começo, não é fácil. Muitas pessoas desistem por isso, porque pensam que vai chegar no ministério, né, porque atendeu a chamada, vai logo, né, morar em casa boa, vai dirigir uma igreja grande, vai ter carro, vai ter isso, vai ter aquilo. Não se engane. Ministério é lugar de sacrifício. Você vê como os servos de Deus passaram, né? Moisés teve um deserto, né? Você vê Abraão, né? Chegou a ponto dele, né, dizer para Ló, escolhe quando tu queres ir. Vai para lá. E eu vou escolher. Se você for para lá, eu vou para cá. Quer dizer, Ló escolheu as planícies verdes do Jordão e Abraão escolheu os pedregais. Mas Deus fez prosperar. Por quê? Porque ele servia a Deus com alegria e com prazer. Não vai para o ministério para depois você estar reclamando. Eu nunca reclamei. Está aqui minha esposa de testemunha, né? No começo, difícil, eu não tinha nem condição de alugar uma casa. Morava na casa da avó dela, que a criou, com 2 tias, que eu não tinha condição. E eu já dirigia a igreja, só que a igreja não me dava condição de alugar uma casa. E eu nunca reclamei, nunca, Jesus é testemunha, nunca eu me arrependi da decisão que eu tomei de largar tudo para servir ao Senhor. Nunca, nunca. Mas o Senhor nunca me desamparou. Nunca faltou na minha mesa o pão, nunca faltou a roupa, o calçado. Criei meus filhos muito bem, graças a Deus, como você sabe. E desde 1974 até hoje eu não tenho salário de igreja. As igrejas me abençoam onde eu vou, né? Me ajudam. Como você disse, vocês foram criados com as ofertas dos irmãos. Mas sempre vivemos bem. Né? Mas eu passei pelo cadinho, né? Porque o ministério... O apóstolo Luiz Hermínio, pai, ele entrou agora na live aí, ó. Glória a Deus pelos homens de continuidade. Apóstolo, o apóstolo, manda um abraço ao apóstolo Luiz Hermínio aí, um grande homem de Deus. Ô, pastor, apóstolo Luiz Hermínio, meu abraço. Pastor João Rodrigues, pai da pastora Cristiane Rodrigues Fidel. Mas deixa eu continuar, dizendo que o ministério, o preço é também o sacrifício, né? Nós passamos por dificuldades das mais diversas espécies, né? Mas o Senhor nunca ele vai nos desamparar. Nunca. Ele sempre diz para nós, né? Nunca te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Quando Jesus chamou aqueles discípulos e os enviou a pregar, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? E ele vai nos abençoar na medida em que nós vamos fazendo a obra dele, né? Com amor, com fervor, com temor e com tremor. Não é fazer a obra dele reclamando, não é fazer a obra dele por ganância. Deus é testemunha nas minhas orações, né, pela madrugada, eu gosto de orar pela madrugada, até porque a fila é menor, e às vezes a gente vai orar durante o dia, e o diabo não quer que a gente ore, aí toca a campainha, é alguém que nunca lhe visitou, na hora que você vai orar, aquela pessoa vai na sua casa, é um parente, sempre aparece alguma coisa. E de madrugada, não. De madrugada, né, a gente tem mais tempo, mais liberdade, né? Ninguém vai incomodar. E eu tenho para dizer o seguinte, Senhor, naquele dia, quando eu terminar o meu ministério aqui na terra, quando eu chegar na tua presença, o que eu almejo, o que eu te peço, não é uma coroa, porque tem muita gente que está pensando em coroa, cheia de pedras preciosas. Não, Senhor, eu não quero, não estou pensando em coroa cheia de pedras. Jesus é testemunho do que estou dizendo. O que eu quero de ti é tão somente que tu me des um abraço, que tu dês um sorriso para mim, e que tu digas para mim, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu costumo dizer que essas 3 palavras valem mais do que todos os tesouros da terra. Porque a primeira palavra é a palavra da aprovação, servo bom e fiel. A segunda palavra é a palavra da promoção. E a terceira palavra é a palavra da recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. E eu digo para ele mais, Jesus, eu quero que naquele dia tu digas para mim, meu campeão, você venceu. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Assenta-te comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai do seu trono. Então, o ministério tem um preço, aleluia, mas tem também a recompensa. É só fazer a obra de Deus, né, com aquilo que nós podemos fazer de melhor. É o que eu peço a Deus. Senhor, eu quero servir da melhor maneira possível. Ele tem um preço, ele teve... É verdade. Eu contribuí para que você fizesse essa obra. Contribuiu. E fora do Brasil, criando nossos filhos. E até uma esposa, né? Crente, até eu costumo dizer que é até mais crente do que eu, uma companheira, uma ajudadora, né? Uma crente que serve a Jesus com alegria, né? Uma mãe dedicada, uma bênção. Quer dizer, tudo Deus nos concede. Agora, tem que ter os momentos, né, de dificuldade. O ministério também é lugar de espinhos, não é somente de flores, não. Né? Você está experimentando aí, junto com seu esposo, o pastor Rei Fidel, né? Como é difícil, né? Inclusive, agora ele não está aqui. Ele conheceu um casal de senhor, de velhinhos aqui americanos, e eles estavam desesperados, eles são da área de risco. E aí ele perguntou para o Reiner quem que era o Reiner, né? E aí o Reiner falou assim, mas por que o senhor está me perguntando? Ele falou assim, eu sinto que você é um anjo de Deus. Aí, que veio ajudar a gente. E o Reiner encontrou eles num condomínio que o Reiner estava trabalhando. Aí ele falou assim, mas por quê? Aí ele chamou o Reiner para ir, o Reiner ir até a casa deles. E aí o Reiner, não posso ir à casa, não quero que você conheça minha esposa. Aí quando o Reiner chegou lá, a esposa dele ficou assustada. O que é que você está trazendo esse homem aqui na porta, agora na pandemia? Aí eu falou assim, o esposo, o velhinho falou para a esposa dele, não, é porque eu sinto que esse homem é um homem de Deus e ele veio nos ajudar. Aí a esposa dele falou assim, ele falou assim, a gente tá pensando que alguém vai no mercado pra gente fazer a nossa compra, que a gente não tem ninguém que faça a nossa compra. A gente não sabe mexer em internet, a gente não sabe mexer em aplicativo de internet para fazer compra. Então a gente quer que alguém vá fazer nossa compra. Aí o Reiner falou assim, pois então eu vou deixar minha carteira de motorista, eu vou fazer essa compra para você. E desde quando começou essa pandemia, toda semana o Reiner sai de casa, uma vez por semana, gasta 3 horas do seu tempo, vai lá, pega o cartão deles, faz a compra deles e deixa na porta da casa deles, porque eles são velhinhos e são pessoas de risco. E eles não têm ninguém para fazer, para eles, né, são muito debilitados. Então, assim, o chamado do Senhor não é um chamado... aliás, deixa eu concluir essa história. Quando o Reiner perguntou, quando o senhor perguntou, o que é que você faz? Ele falou assim, eu sou pastor. Aí o velhinho americano virou para a esposa e falou assim, eu não falei que ele era um homem de Deus? Ou seja, quando você tem um chamado, Deus vai adiante de você e fala para as pessoas quem que você é. Você não precisa dizer que você foi chamado. Então, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, eu sou chamada, as pessoas não me veem, não me reconhecem. Gente, não. Se você foi chamado por Deus, não tem como o homem te esconder. Não tem como você se enterrar. Agora, existe um momento no nosso chamado que é necessário nós nos enterrarmos para nós criarmos raízes em Deus, saber que Ele é a nossa força, que Ele que nos chamou, que Ele que nos capacita, que Ele que nos levanta. O problema é que muitas pessoas hoje, Pai, estão frustradas em suas casas, nos seus chamados, porque elas querem ser reconhecidas aqui na terra pelos homens, querem ser levantados pelos homens. E, na verdade... Deixa eu te falar uma coisa. Quem apresenta a gente é Deus. Verdade. Não são os homens, não. É Deus que nos apresenta. Porque foi isso que Deus fez comigo. Eu era uma pessoa desconhecida, né, no meio evangélico. Na época eu era da igreja congregacional. Mas quando chegou o tempo, Deus me apresentou. Né? Eu passei para a Assembleia de Deus, conheci essa minha esposa, que essa bênção que Deus me deu. Bonita. E me lembro que fui convidado. Eu até duvidei que era eu mesmo. Estava sendo convidado para pregar na Convenção Geral das Assembleias de Deus, em 1981. Foi a primeira convenção que eu preguei. Convenção Geral, lá no Mineirinho, lotado. A Assembleia de Deus naquele tempo era uma só, Madureira, Missão Madureira. E eu duvidei, achei que não era eu. Eu até procurei me informar se eles estavam certos, que era eu mesmo que estava convidado. Então, Deus me apresentou. Naquela noite, o Mineirinho super lotado, gente do lado de fora, que não podia entrar, capacidade
do ginásio, né, ter se esgotado e os bombeiros não permitiram que entrassem pessoas. E aí Deus me apresentou. Mas o que eu quero falar também é que há pessoas que elas vêm para o ministério, elas pensam que vão somente pregar em grandes igrejas, grandes cidades. Eu preguei em lugar que a energia elétrica chegava às 6 da noite e 10 horas não tinha mais energia. Não tinha uma pedra de calçamento na cidade, era só chão, só terra. Eu fui e preguei. Jesus salvou almas, Jesus fez maravilha. Já preguei nos 50 anos da cidade de Aracaju, Sergipe, eu fui convidado para ser o pregador no aniversário daquela cidade. E sabe quantas pessoas tinha ali? Calculado pela polícia. Mais de 50 mil pessoas. O ano passado eu preguei numa cruzada em São Luís, né? Tinha mais de 60 mil pessoas. E se entregaram para Jesus 230 pessoas ali no local, fora as que estavam assistindo pela internet e mandando mensagem dizendo: eu estou me entregando para Jesus agora. Né? Mas também já preguei para uma pessoa. Uma vez fui convidado para pregar e choveu naquela noite, era um culto ao ar livre, só tinha uma pessoa, esse mesmo estava embriagado. Mas eu preguei, porque a palavra de Deus não volta para si vazia. E prego. Eu prego em igreja grande, prego em igreja pequena, cidade grande, cidade pequena. Nunca, para a glória de Deus, eu recebi um convite e perguntei: não, quantas pessoas vão ter? Ou eu só vou se tiver tantas mil pessoas. Não. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Aleluia! Então, é uma maravilha. Se Jesus está presente, então tem tudo. Não vá para o ministério pensando: agora eu vou pregar para multidões. Não. Deus pode conceder, né, essa bênção, esse privilégio, mas também não recuse, né, pregar em lugar pequeno, com pouca gente, porque o importante é cumprirmos, né, o ministério que o Senhor tem nos confiado. Eu me lembro que, uma certa ocasião, eu estava na imobiliária de um grande amigo meu aqui, de uma pessoa, né, eu acho que ele está assistindo essa live, ele está. Diógenes Araújo Lins. Ô, Diógenes, e eu estava lá, aí, tá? Né? Por cuidar bem dos meus pais. Eu estava ele cuida muito bem, Cris, a gente. Ele é muito bom, uma família maravilhosa. Nós temos a família Lins, como nossa família aqui. Eu estava até meio desanimado naquele dia, porque tem dia que a gente amanhece, né, como Josué e Caleb, pronto para a batalha, mas tem dia que a gente amanhece, né, como Elias, dentro da caverna. Tem dia que a gente amanhece como Davi, dançando, salmodiando, né? Mas tem dia que a gente amanhece como Ana, chorando copiosamente. Tem dia que a gente amanhece com aquela fé, né, de Abraão. Mas tem dia que a gente fala como salmista no Salmo 42. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas de mim. Então, eu estava assim naquele dia. E o Diógenes tinha um engenheiro, né, que ele também construía. Ele tem uma construtora. E aquele engenheiro chegou e disse: pastor, eu vou dar uma palavra para o senhor, que o senhor mandou me dar. Me mandou lhe entregar. Aí leu o texto da palavra de Deus, está marcado na minha Bíblia. Eu não me lembro bem agora onde é. Atenta para o ministério para o qual foi chamado, para cumpri-lo. Aquilo ali foi uma injeção de ânimo na minha vida. Até hoje está marcado na minha Bíblia. Quer dizer, Deus me chamou, né? Eu renunciei, obedeci, né? Passei por sacrifício, por dificuldade, e ainda hoje a gente passa, né? Porque a gente não passa só por dificuldade financeira, não. Tem outros problemas na nossa vida, né? Que surge, o inimigo ataca a gente, diariamente procurando nos perturbar, tirar a nossa alegria, a nossa paz, né? Mas uma coisa é certa: se nós permanecermos fiéis, né? Se nós atentarmos para o que disse Deus a Daniel. Vou citar 2 textos da Bíblia para terminar. Depois sua mãe está aqui com uma garganta coçando, quer falar. Primeiro é o que disse Deus, lá em Daniel, capítulo 12, lá no finalzinho. Se eu não me engano, é versículo 13. Deus disse: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Oh, aleluia. E eu concluo com aquela palavra de Paulo a Timóteo. Paulo estava preso. Deus já havia revelado que ele ia ser martirizado, como foi. Paulo foi decapitado. Mas Paulo escreveu uma carta para Timóteo com lamúria, né? Ô, Timóteo, eu vou
morrer, Timóteo não. Paulo escreveu para Timóteo uma carta de ânimo, de encorajamento para ele, que era um obreiro novo. O que foi que Paulo disse? Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa da justiça, a qual o reto juiz me dará naquele dia. É o que eu quero fazer. É chegar ao fim do meu ministério e dizer essas palavras de Paulo. Eu quero ir até o fim. Antes do que houver, eu vou cumprir o meu ministério. Satanás, demônios, não vão me impedir. Até quando, eu não sei. Eu quero que seja até a vinda de Jesus. Eu tenho orado também todas as madrugadas, pedindo a Jesus que me dê um ministério mais abençoado, mais fecundo, mais profícuo, um ministério de muitos frutos e um ministério que dura até a vinda do Senhor. Eu termino dizendo, sabe o quê? Sim, que não há dinheiro no mundo, riqueza no mundo, não há, para mim não há uma riqueza maior do que você ver almas aceitando Jesus como Salvador. Yes. E para a glória de Deus, nesses 52 anos de ministério, eu já vi milhares. Não vi 1000, não. 1000 eu ganhei quase o ano passado para Jesus. Mas já vi milhares de almas. Já preguei em trabalhos de numa noite se entregar quase 350 pessoas para Jesus, 200, 150. Já vi muito. Né? Essa é a maior riqueza. É a maior alegria para um obreiro que ouve e aceita a chamada de Deus. É você ver almas se entregando para Jesus. Quantas pessoas eu encontro, até nos Estados Unidos, uma certa ocasião, né? Quando eu estava lá na tua casa, eu saí e eu vi uma pessoa chamando meu nome. E eu me virei, era um brasileiro. Pastor Gilberto, o que a pessoa está fazendo aqui? Está passeando? Aí eu até brinquei com ele. Não, quem passeia é o diabo. Quando Deus perguntou para ele, de onde vens? Ele disse, rodear a terra e passear por ela. Aí ele ficou rindo. De Deus, estou aqui cumprindo o meu ministério. Aí ele olhou para mim e disse, olha, eu aceitei Jesus como Salvador no Brasil, quando o Senhor pregou. Eu estou aqui há muito tempo, eu sou pastor. Que maravilha! Tem recompensa maior do que essa, né? Todo sacrifício em prol de Deus redunda em recompensa. Que Deus continue te abençoando, como tem abençoado, abençoando o pastor Rei, meus netos que estão aí, meu filho primogênito Júnior, né? Meu neto Filipe Weber, meu bisneto Isaac, toda a minha família. Aí Deus continue abençoando, né? E abençoando essa igreja linda e maravilhosa que vocês estão pastoreando. Eu tenho orado todo dia para que depois, né, dessa pandemia, quando voltar tudo normal, aquele templo não caiba a multidão de pessoas que vão estar ali para ouvir a palavra de Deus, aceitar Jesus. E os que já são da igreja aí, permaneçam firmes. Não vão para outra igreja, não. Quando passar essa pandemia, volte, vão para os seus lugares para cooperar. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente, falta 2 minutos para acabar a live, tá? Eu vou colocar essa canção Divino Companheiro. Essa é uma canção que eu amo, é uma canção que quem tem chamada sabe que se não for o Divino Companheiro... Não... Escuta aqui. Escuta, lá em Campina Grande... Só falta 1 minuto para acabar. Lá em Campina Grande o pessoal dizia o hino do pastor Gilvan Rodrigues. Divino Companheiro. Aí, tá vendo? Então, olha só, gente. Glória a Deus. Aleluias. Não desista do seu chamado. Amém. Não pare. São mais... Você está vendo um casal aí que são mais de 55 anos servindo ao Senhor. Passaram tempestades. Passaram dias difíceis. Passam dias difíceis. Eu sou filha de pastor. Sou pastora. Passamos dias difíceis na minha casa. Passamos problemas, passamos dificuldades. Muitas vezes o Satanás não atingia a vida dos meus pais, atingia as nossas vidas, os filhos. Mas nós não desistimos, nós estamos aqui, nós vamos seguir o legado. Eu vou seguir o legado do meu pai, eu vou seguir o legado da minha mãe. Amém, glória a Deus. Obrigado, pai. Obrigado da sua mãe. Obrigado pelo sim de vocês. Obrigado pela renúncia de vocês. Obrigado por encorajar essa geração a ser íntegra, reta.
diante do Senhor, a não olhar a vaidade do mundo, a não se corromper pela vaidade do mundo. Sempre tivemos tudo, mas sem vaidade, sem exploração no reino de Deus. E isso é tudo. Obrigado pelo legado de vocês, queridos. E eu vou fazer mais lá. Beijo no coração. Amo vocês. Muita saudade. Eu vou fazer uma live salva. Estaremos juntos.